Muito bem. Bem, bom dia. Então, vamos abrir as atividades dessa terça-feira, dia 24, com a conferência sobre comunicação e divulgação científica no Brasil, algumas iniciativas institucionais, que, como disse ontem, nós deslocamos, antecipamos de amanhã, no fim da conferência de encerramento, para hoje, e amanhã teremos, então, na conferência de encerramento, a Núria Molineiro, que então fará a conferência de encerramento. E hoje também uma pequena alteração, o professor José Antônio Lopes Cerezo teve um problema que o reteve na Espanha por razões de natureza institucional no seu departamento, e a sua palestra, a sua conferência será então proferida pela professora Marta Gonçalves, isso, Juan Carlos. E agora, na sequência destas atividades, às 11 horas, na mesa redonda, participação pública em ciência e tecnologia, teremos então a mesa com a moderação do Ernesto Robles, não? Carmelo Polino, de Recife e Argentina. Muito bem, pronto. Feitos os rearranjos, arrumado o armário, vamos lá. Bem, eu, antes de mais nada, queria enfatizar, na abertura dessa palestra, a importância da cooperação que temos mantido com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, com a Universidade de Salamanca, com a FECIT, com a RICIT, enfim, com todas as instituições que estão participando da organização deste seminário, e dizer que isto tem possibilitado o desenvolvimento de várias iniciativas, de vários projetos, no que diz respeito à questão fundamental da divulgação científica e do estabelecimento de padrões de análise, de pesquisa para o conhecimento da situação, das relações entre ciência e sociedade nos países de língua espanhola e de língua portuguesa, na Europa e aqui na América Latina. Penso que isso incluirá, certamente, de maneira importante também, os países amigos de outros continentes, no caso, países africanos, de língua portuguesa também. E essa cooperação é que tem permitido, entre outras coisas, não só que avancemos em projetos de pesquisa, mas que avancemos também em iniciativas institucionais de ensino e de formação de competências nessa área, o que vai desenhando como possibilidade bastante concreta a realização de um projeto ambicioso, mas fundamental e imprescindível, que é o projeto do espaço ibero-americano do conhecimento, que é, na verdade, o mote que tem pautado as atividades, as reuniões e as produções que estamos conjuntamente desenvolvendo. Bom,
Digo isso como preâmbulo, porque o que vou apresentar, vocês verão, tem muito a ver com a dinâmica dessas relações e dessa cooperação. Ó. Nesse sentido, aqui deu um problema... já não tem mais. Um problema de distância. Nesse sentido, eu, antes de mais nada, gostaria de reafirmar a convicção, que não é uma convicção subjetiva, é uma convicção institucional, relativa ao papel da divulgação científica no que diz respeito a essa questão fundamental, que é a questão das relações entre ciência e sociedade. É nesse sentido que vai aí essa abertura. E queria dizer que o tema que a todos nos move, no que diz respeito a essa reflexão sobre a ciência, as suas condições de desenvolvimento, as suas condições de realização, as suas condições de eficiência e eficácia, tanto do ponto de vista intrínseco como extrínseco, utilizando a boa distinção que fez ontem o professor Quintanilha na sua conferência. Penso que todos esses aspectos, eles estão relacionados com um tema que passou também a dominar como um conceito primordial as reflexões em torno do papel da ciência na sociedade contemporânea, que é o conceito de cultura científica. Eu não quero insistir neste conceito, porque a palestra, conferência de ontem do Miguel Ángel foi extremamente clara e extremamente feliz no que diz respeito à apreensão desse conceito e o papel desse conceito nos estudos contemporâneos, mas queria dizer que quando falamos de cultura científica, podemos distinguir pelo menos 3 sentidos, além, é claro, de outros que podem se somar à expressão, e que são aqueles que estão ali alinhados naquela coluninha. Se pode entender a expressão cultura científica como uma expressão que diz respeito propriamente à cultura da ciência. Se pode entender a expressão cultura científica como significando algo que poderia ser explicitado pela expressão cultura pela ciência, e, finalmente, se pode entender a expressão cultura científica como significando cultura para a ciência. Essas distinções, que não são extensivas e certamente nem esgotam as possibilidades de significação da expressão, têm elas, no entanto, uma motivação intrínseca, para outra vez usar a distinção do professor Quintanilha. Intrínseca no sentido de que elas são constitutivas da própria, digamos, morfossintaxe da expressão, para usar aqui o cachimbo do linguista. Cultura científica significa cultura da ciência quando nós entendemos um processo cultural prevalentemente dominado pela ciência, pelo desenvolvimento da ciência. Isso não é a primeira vez que acontece, é claro, na história recente do desenvolvimento social e econômico das civilizações, é algo que se consolida a partir do Renascimento, e que tem o seu momento culminante com o Iluminismo no século XVIII, e o seu momento, digamos assim, de glória religiosa, epifânica mesmo, com
o século XIX, o positivismo, a ponto, obviamente, de a ciência ser elevada à condição de religião. A religião positivista espalhou-se por vários países. Em alguns países jovens, como os países da América, teve inclusive uma importância política decisiva no que diz respeito às transformações da monarquia para a república, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista ideológico, e a tal ponto que no Brasil a insígnia que caracteriza o pavilhão, a bandeira nacional, é evidentemente uma insígnia positivista, ordem e progresso. A ideia de que o progresso traz a ordem e a ordem é a condição do progresso, e que, na verdade, o desenvolvimento de todo o processo social, do processo da condição humana no sentido do seu aperfeiçoamento, se faz de modo retilíneo e com uma finalidade, portanto, com uma teleologia não necessariamente divina, mas de qualquer maneira uma teleologia bastante forte. Isso tudo, é claro, nos fins do século XIX, tudo isso já é colocado em questão, o positivismo, essa visão, digamos, retilínea, linear, do progresso, a própria filosofia, Hegel, enfim, e toda a filosofia própria do idealismo, no fim, já no século XVIII e no século XIX, coloca isso em xeque, em questão, e em particular o que vai de fato transformar e mudar essa situação são as grandes descobertas, as grandes transformações que a ciência irá conhecer, em particular no campo da física e da química, no final do século XIX e no começo do século XX. Quer dizer, em particular, a questão da descoberta de novas partículas, de novas condições de interpretação das relações entre massa, energia, etc., a relatividade, os trabalhos fundamentais do chamado ano milagroso, do ano Mirabilis, de 1905, do Einstein, enfim, Max Planck, enfim, tudo isto irá não só modificar todo um cenário, toda uma situação no que diz respeito à ciência, mas dará os fundamentos científicos para a grande revolução e transformação tecnológica que irá caracterizar também o século XX, sobretudo a partir da sua segunda metade, e mais em particular, como consequências efetivas, o nosso século XXI, criando condições para relações sociais de trabalho, relações de produtividade, que mudaram completamente o perfil da sociedade moderna, que então se estabeleceu com a Revolução Industrial, para uma sociedade que nós ainda não conseguimos identificar exatamente qual é o padrão predominante do seu comportamento, das suas características, mas sabemos que ela é uma sociedade em profunda transformação e com valores bastante modificados relativamente à sociedade que se instituiu e que se consolidou com a Revolução Industrial, no ponto de vista da economia, e com a Revolução Francesa, do ponto de vista político, no final do século XVIII. Bom, portanto, digo eu, só para voltar, saindo da digressão, que o termo cultura científica é um termo que, se significar cultura da ciência, significa exatamente uma sociedade em que a prevalência da ciência é muito grande. E o que é esta cultura da ciência? Como é que se impõe esta cultura da ciência? Se impõe
e se impõe cada vez mais pela enorme aplicabilidade que a ciência vai conhecendo ao longo dos anos, em particular, não é, tanto no domínio, é claro, da física, da química, e no domínio da biologia, da biofísica, não é? E com todos os desenvolvimentos e as consequências benéficas e, ao mesmo tempo, com todos os dramas e traumas que esse desenvolvimento acabou trazendo e acarretando em diferentes momentos desse processo. Mas, enfim, isso cultura da ciência. Assim, o segundo significado, ó, que é cultura pela ciência, é também um significado que tem muito a ver, é claro, com o primeiro, mas que tem uma leve distinção, porque diz respeito propriamente à definição de um processo cultural em que, de maneira, eu diria, performativa, você tem consequências, não é, do ponto de vista da organização social, desse processo em que a ciência vai adquirindo não só importância, porque importância sempre teve, sobretudo no momento em que ela se constitui como instituição, mas eu digo pela presença cada vez maior do tema da ciência, ou dos temas científicos na vida cotidiana. Isto vai se dando, não é, pelo processo, como eu mencionei, de crescente aplicabilidade da ciência, quer no conceito de Pasteur pela ciência aplicada, quer, não é, pela sua filha mais nova e mais recente, que são as inovações tecnológicas de base científica. Aí é sempre preciso dizer que nem toda inovação tecnológica necessariamente não é uma inovação que tem a base científica. Você tem invenções e inovações, não é, desde sempre, eu diria, não é, e não necessariamente com base no conhecimento científico. Mas você tem um processo que se acentua a partir de um determinado momento, e eu diria que este momento coincide com o final da Segunda Guerra Mundial, se a gente quiser uma referência. Este processo é um processo que vai se acentuando e no qual a inovação tecnológica vai incorporando o conhecimento científico de maneira cada vez mais dinâmica. E isto é uma das características do que nós entendemos do que se chama tecnociência de um modo geral. Muito bem. O terceiro conceito, o terceiro sentido, digamos assim, que aparece aí, o de cultura para a ciência, é propriamente esta cultura que vai, não é, num processo dinâmico, não é, e envolvente, criando, pelo desenvolvimento da ciência e pela razão dos dois sentidos anteriores, condições para ele próprio desenvolver uma disposição da sociedade para a ciência. Disposição amadora, tanto no sentido, não é, daqueles que amam a ciência, como no sentido daqueles que, não sendo profissionais da ciência, no entanto, têm a ciência incorporada no cotidiano das suas vidas, nos seus comportamentos. Essa cultura para a ciência é uma cultura, portanto, que trabalha, que ativa, que renova as condições para que nós, não é, continuemos a desenvolver as atividades que não necessariamente são produtoras de ciência, mas que oferecem à ciência as condições para um desenvolvimento mais pleno.
Isto se dá em várias circunstâncias e é um pouco disso que eu vou falar na sequência com a apresentação aí da minha espiral. Que foi? Clica de novo. Ops. Pronto. Não? Viu? Muito bom. Você vê que a Sabine está moderando aqui, tá? Muito bem. Isto é a partir dessa distinção, eu quero dizer que a primeira vez que pensei nessas distinções foi há alguns anos atrás, acho que em 99 ou 2000, num encontro que tivemos na Universidade de Salamanca, em que nos encontramos. Eu tinha sido então convidado pelo Mário Albornoz e pelo Carmelo, para participar de um encontro, já que estávamos iniciando aí as atividades, e tivemos ali reflexões em torno dessa questão que ocupa bastante as pesquisas que faz o Quintanilha ali com o seu grupo, com o seu pessoal, e um pouco essa reflexão foi nascendo nesse momento. Eu estava então como presidente da FAPESP, e neste momento, a Beatriz e a Ana Vitória vão gostar do que eu vou dizer agora, nesse momento eu estava imaginando criar na FAPESP a agência de notícias da FAPESP, porque a FAPESP tem uma revista fundamental, uma revista importantíssima, que é a Pesquisa FAPESP, e no Brasil nós não tínhamos uma agência de notícias voltadas para os temas de ciência e tecnologia. Aí, nesse momento, eu comecei a idealizar lá na FAPESP a criação de uma agência. E vocês vão ter oportunidade de ouvir o Heitor Chimizo falar desse assunto quarta-feira, amanhã, não é? Aqui no nosso simpósio. E a ideia era exatamente termos um veículo eletrônico que estivesse vinculado a esta ideia, não é, da divulgação da cultura científica. Tanto que aparece lá a agência FAPESP e na linha fina nós colocamos divulgando a cultura científica. Não é? E era essa a ideia. Eu digo isso da Ana e da Beatriz, porque, como já estivemos conversando sobre isso, a ideia é que com o ICIT tenhamos aí uma cooperação mais estreita entre a agência da FAPESP e o próprio Labjor, no sentido da produção de notícias que possam também aí circularem de maneira mais ampla. Isso é, vamos criando esses espaços de circulação e de atuação que se estendem e, consequentemente, ampliam também o alcance da sua penetração, da sua verticalidade, no sentido deste processo de divulgação. Mas, para voltar aí ao nosso desenho, a ideia, então, foi imaginar como é que nós poderíamos visualizar de maneira metafórica, não é? De maneira essa dinâmica do processo de desenvolvimento e de evolução da ciência, tentando contribuir dessa maneira, não é? Que, pela metáfora, nós conseguíssemos estabelecer um princípio de classificação e de ordenação dos fenômenos científicos, dos fatos científicos, não dos fenômenos científicos, dos fatos relativos à ciência, ao menos nesse primeiro momento, do ponto de vista institucional. Então, lembrando os três conceitos de cultura científica, imaginei que nós tivéssemos dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. Estes dois eixos
criariam, não é, pela intersecção, um campo organizado em 4 quadrantes, não é? O primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, e que nós, não é, olhando para esse eixo, poderíamos visualizar a dinâmica de um movimento que evoluiria passando de um quadrante para outro, não é? E ao passar de um quadrante para outro, iria desenhando um movimento em forma de espiral, de tal maneira que, partindo de um ponto, não é, no eixo de origem, este movimento, não é, se fizesse pelos 4 quadrantes e voltasse ao quadrante, ao eixo de origem, sem, contudo, coincidir na volta com o ponto exato de partida do movimento. Ora, é uma forma, é claro, de entender o progresso da ciência, mas é uma forma de entender o progresso de maneira não linear. Não está dito que obrigatoriamente o movimento não coincida com o ponto de partida. Se ele coincidir com o ponto de partida, toda a ação relativa ao processo de desenvolvimento da ciência terá sido ineficaz, porque, obviamente, este movimento, como todo movimento, requer uma temporalidade, e nessa temporalidade se supõe haver uma transformação e uma mudança. É possível, obviamente, imaginar que, partindo de um ponto no eixo, ali onde está no primeiro quadrante, essa espiral voltasse para pontos interiores ao ponto de partida, de maneira que o movimento seria um movimento de concentração contínua até que ele desaparecesse em si mesmo. E esse desaparecimento significaria um retrocesso do ponto de vista do desenvolvimento da ciência e das condições do seu desenvolvimento. Coisa que também não é impossível imaginar, dado exatamente o desatino de muitos dos governantes que acabam assumindo a direção das nações de que estamos falando. Eu não quero citar nomes, mas enfim, isso não é impossível que aconteça. Muito bem. Aí teríamos então um primeiro quadrante que seria propriamente o quadrante caracterizado, onde teríamos a caracterização do processo de produção e de difusão da ciência. O que é esse processo de produção e difusão da ciência? É o processo no qual, através de protagonistas, de atores individuais, institucionais, coletivos, se dá a produção da ciência, se dá a pesquisa em bibliotecas, em laboratórios, enfim, nas condições em que a pesquisa requer para que seja produzida, e esta produção, para ter realidade social, é preciso que ela seja reconhecida, tanto para ser afirmada, quanto para ser contestada. É preciso, portanto, que ela adquira um grau de sociabilidade. E esta sociabilidade é fundamental, porque ela supõe, desta maneira, que você tenha todos os mecanismos em que a prática da discussão da ciência se efetive, quer pela publicação de periódicos especializados, em que o cientista vai publicar, a sua, seja descoberta, seja a sua teoria, seja a sua hipótese, seja o grau de demonstração em que isso está, porque publicando, ele estará expondo aquilo que ele propõe como descoberta, como proposta, à apreciação de um fórum
que irá repercutir, ecoar, não é, essa descoberta ou essa proposta, tanto para confirmá-la como para negá-la, contestá-la, modificá-la e assim por diante. Então, a publicação científica diz respeito a um processo de difusão da ciência que é fundamental. Estamos falando da cultura da ciência, não é? Fundamental, e o conjunto de periódicos, o conjunto de publicações que formam o aparato necessário para esta comunicação torna-se, portanto, elemento imprescindível e intrínseco à realidade da própria ciência. Sem comunicação, a descoberta não vale senão pelo silêncio que ela produz. E é importante que em torno da descoberta não haja silêncio. Por isso, as publicações científicas são fundamentais, e aí, obviamente, as publicações indexadas, enfim, aí há todo um... A igreja está cheia de... Ela tem todas as suas distinções, etc., não é? As suas insígnias e assim por diante. Isso faz parte do ritual. Seja pelos encontros especializados, os congressos, os simpósios e assim por diante. É nesses simpósios nos quais, então, os especialistas se encontram com os especialistas e falam, do ponto de vista da comunicação, uma linguagem que torna acessível aquilo que está, obviamente, escrito muitas vezes de forma extremamente codificada, cifrada e assim por diante. Portanto, este processo, ele já tem um elemento importante que é tema deste encontro, que é, ao produzir ciência, é preciso produzi-la comunicando-a, sem o que ela não tem existência. Então, a comunicação da ciência é fundamental. Fundamental, e sabemos disso, e os trabalhos todos em torno dessa questão são importantes nesse sentido. Portanto, a difusão é um momento importante. Se vocês perguntarem quem fala para quem nesse momento, é uma conversa entre cardeais, não é? É uma conversa entre cardeais, é uma conversa, na verdade, entre especialistas, entre entendidos, que precisam se comunicar em diferentes partes do mundo. E aí entra uma outra coisa importante. É preciso que você tenha uma língua de comunicação. É preciso que você tenha um pidgin para isso. Não precisa ser uma língua sofisticada, mas você precisa ter um pidgin. O pidgin da ciência no mundo, no nosso mundo contemporâneo, é o inglês. Quer dizer, você usa o inglês como foi usado o alemão, ou foi usado o francês. Isso é um fenômeno que não tem nada a ver com a natureza intrínseca da língua. Isso é um fenômeno que tem a ver com razões de natureza totalmente extrínsecas, tem a ver com o problema de prevalência econômica, militar, política. É um fenômeno de língua no sentido que o Chomsky fala de um fenômeno, o Chomsky dizia que a língua é um fenômeno que tem, na verdade, uma economia e um exército. Isso, um pouco exagerando, é claro, mas é isto. Bom, nesse sentido, eu digo, é óbvio que a expressão pidgin é exagerada também, não é? Mas é uma língua de comunicação, é uma língua que, sei lá, terá, para esses efeitos, o uso, se tanto, de 3.000 vocábulos, de um vocabulário restrito, para uma língua que certamente tem cerca de 500.000 vocábulos. Então, é um segmento pequenininho, mas que é eficiente do ponto de vista da comunicação. Então, não tem que ter preconceito, não é, quanto a essa história de... o que significa, claro, que nós nos esforçamos para tornar
as nossas línguas, no caso português e espanhol, também línguas o mais internacionais possíveis, para que a gente consiga estabelecer condições de comunicação nessas línguas. E aí o trabalho da OEI é fundamental, cujas línguas oficiais são exatamente o espanhol e o português. O Fernando Pessoa, que é o grande poeta português do começo do século XX, tem um livro que se chama Língua Portuguesa. E tem um artigo neste livro que é sobre, que ele faz uma distinção entre língua universal e língua internacional. E, resumindo e interpretando um pouco o que dizia o Pessoa, eu considero que uma língua é universal do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista da riqueza do seu vocabulário, da riqueza da sua sintaxe, da sua riqueza semântica e da sua capacidade de ter gerado e ter sido gerada por uma produção cultural muito grande e muito intensa. Então são universais, nesse sentido, todas as línguas que têm esse status. Para falar do Ocidente, claro, para não ir muito longe, o latim, o espanhol, o português, o francês, o inglês, o alemão, enfim, são línguas universais nesse sentido. E o conceito de internacionalidade de uma língua é um conceito quantitativo. Ele não é um conceito qualitativo. Uma língua é tanto mais internacional quanto mais ela tiver utilidade de comunicação. E ela não precisa ser rica deste ponto de vista, ela precisa ser eficiente para permitir a comunicação. Então, quando eu dizia que estava chamando de pidgin, e era um pouco brincadeira, mas o Swahili, na origem, era também uma língua internacional, porque permitia exatamente, de costa a costa da África, a comunicação entre os mercadores de diferentes países e mais as nações africanas, que ali intercambiavam, obviamente, as suas mercadorias, e muitas vezes essas mercadorias, é claro, eram hoje para nós, e desde muitos anos, degradantes do ponto de vista do que significaram na história da humanidade, escravos, etc. Mas é uma língua internacional nesse sentido. Então, nesse sentido, você tem graus de internacionalidade. O inglês é uma língua mais internacional do que o francês, do que o alemão, do que o português, do que o espanhol, que são também línguas internacionais, mas em grau menor. Aí é questão de medir o grau dessa internacionalidade. Mas todas são universais da mesma maneira. Portanto, eu falo isso um pouco porque um estudo interessante seria ver quais são as condições de funcionamento do processo da cultura científica em cada um desses quadrantes, tal como isso está desenhado. O segundo quadrante, para passar então, sair da produção e da difusão para um outro instante desse processo, é aquele em que a espiral, partindo do quadrante da produção e da difusão, ela diz respeito propriamente ao ensino da ciência e da formação de cientistas. O que caracteriza este momento é ainda um momento com fortes sinais de especialidade. Se trata de uma relação que é a relação que, por exemplo, temos nós aqui nesse ambiente, nesse momento. Por quê? Porque se vocês estão me ouvindo e eu estou aqui falando, supõe-se que uma das condições de felicidade para que esse momento se realize, para usar um conceito do filósofo da linguagem, o Austin, é que eu tenha condição de estar dizendo alguma coisa a vocês
e vocês estejam, é claro, interessadas naquilo que estou dizendo e estejam aprendendo com o que eu estou dizendo. Sem o que, não é, as condições para o relacionamento que neste momento e nesse espaço estabelecemos se destroem e não há possibilidade de comunicação. Então, esse segundo momento é o momento do ensino da ciência. Veja, ensino da ciência. É, portanto, um momento desse processo cultural fundamental também. É o momento em que aquele que sabe fala para aquele que ainda não sabe, mas vai saber. Então, é o processo, de fato, de aprendizagem e de aprendizado, que vale para o professor e vale, é claro, para os alunos também, porque não é um processo dirigido de mão única e assim por diante. Mas o que caracteriza este momento do processo cultural é o ensino da ciência. E aqui há condições de dizer que ele tem semelhanças bastante grandes com o primeiro, mas se trata, obviamente, de um processo em que a característica predominante é a da aprendizagem, é a do ensino da ciência. Tá bem? Bom, quais são as instituições importantes para esse processo todo? A escola. A escola, desde a escola fundamental, o ensino, desde o ensino médio, o ensino superior, as várias etapas desse desenvolvimento. Então, a instituição fundamental para o processo que caracteriza este segundo quadrante é este marcado pela existência da escola, como papel social. Em cada um dos quadrantes a gente poderia ir nomeando instituições e caracterizando a distribuição dessas instituições também com seus devidos papéis. O terceiro movimento, que é aquele que está caracterizado como do ensino para a ciência, veja, nós estamos percorrendo aqueles sentidos da expressão cultura científica. Do ensino para a ciência, trata-se, portanto, não mais de ensinar ciência, mas de ensinar, de educar para mobilizar, para despertar na sociedade, no jovem, o interesse e o amor da ciência. Aqui é que eu diria que o que se pretende é formar o amador da ciência, aquele que não é profissional, que não vai ser profissional, mas que ama a ciência, e que, na verdade, é motivado por uma série de movimentos e iniciativas que podem mobilizá-lo nesse sentido. O que é esse movimento? É um movimento que começa a se confundir com o processo de divulgação da ciência. Nós não estamos mais falando, as distinções são didáticas, quer dizer, não é que aqui termina uma coisa, ali começa outra, mas essa distinção é fundamental. Trata-se de um processo em que se visa mobilizar o jovem, mobilizar as nossas crianças no sentido de que elas despertem para o interesse e o amor da ciência. Como é que se faz isso? De várias maneiras. Você, desde atividades lúdicas, performáticas, atividades como, por exemplo, essa que está aqui apresentada do lado, do projeto Biotecnologias de Rua, as atividades que você pode visitar e com elas brincar e interagir, como no Museu da Ciência, Museu Interativo da Ciência, não sei se já visitaram, a aventura da nanotecnologia, e todos os museus que foram se constituindo e se espalhando pelo mundo todo, e no Brasil há também uma quantidade enorme deles, em Portugal, na Espanha, há alguns
fantásticos, não é? Enfim, a quantidade de acontecimentos que permitem exatamente essa motivação. Por outro lado, você tem as feiras de ciência, os movimentos criados pelas políticas públicas, não é? A Semana da Ciência, no Brasil, como chama isso? Semana Nacional da Ciência, enfim. Tem uma quantidade de iniciativas que não vão ensinar ciência propriamente, mas vão despertar o interesse, vão motivar a criança e mesmo o adulto para os temas da ciência. Este momento é, portanto, um momento também que tem a sua institucionalidade constituída e que teve e tem tido um papel fundamental no sentido de manter as condições do interesse social pela ciência. Quando eu falo interesse social, estamos pensando em várias coisas. Uma delas é que os jovens continuem interessados na sua formação científica. Nós sabemos que, por exemplo, os museus mais clássicos de ciência, o Museu de Londres, por exemplo, tiveram um papel fundamental no sentido de procurar motivar a juventude por interessar-se por ciência e pelas técnicas, então, como se dizia, não é? Derivadas e motivadas pela ciência, por causa da necessidade de mão de obra altamente especializada decorrente da Revolução Industrial. Não é? Então você vai lá ver aqueles motores enormes, aquelas coisas gigantescas, etc., mas que tem a ver exatamente com, digamos, movimentos políticos dessa ordem. Recentemente, os governos de todos os países, ou de vários países, foram tomando iniciativas também no sentido de tentar conter o desinteresse dos jovens pela ciência. Quando eu digo ciência, estou pensando em ciência básica, não é? Física, química, matemática, etc., biologia. Por quê? Porque com a dinâmica da sociedade contemporânea, o que vem acontecendo é que os jovens se interessam por uma formação mais técnica ou tecnológica e, desde logo, se encaminham para o setor, não é, de administração financeira, não é? Que é como acontece com os nossos engenheiros. Nossos engenheiros se formam em altas escolas de engenharia e logo em seguida vão fazer economia, né? Vão se dedicar exatamente ao setor, e isso são dados que também são preocupantes. Então, há todo um movimento no sentido de manter essas condições com várias outras, digamos, iniciativas também nesse sentido. Enfim, o quarto movimento é um movimento, e eu diria a vocês que esses movimentos se supõem, um supõe o outro, não é? É uma implicação, é uma dupla implicação, não é? Quer dizer, o quarto movimento é um movimento que, digamos, caracteriza, onde está caracterizado, a atividade que nós desenvolvemos, a qual nos dedicamos, que é a atividade de divulgação da ciência. Divulgar a ciência não é claro, nem produzir ciência, no sentido do primeiro quadrante, nem ensinar ciência, no sentido do segundo quadrante, e nem ensinar para a ciência, no sentido do quarto quadrante. Mas na verdade, fazer com que a ciência seja vista como um prazer, como uma aventura do conhecimento que dá realmente condições do encontro do ser humano com aquilo que certamente é mais sagrado na distinção deste ser entre todas as espécies, que é a sua capacidade de conhecer, de produzir o conhecimento, de repartir o conhecimento e de transformar com o conhecimento e pelo conhecimento. Essa capacidade, que é uma capacidade que está ligada de maneira sofisticada, não ao domínio exclusivo da linguagem, não é? Porque há outras espécies que também dominam a linguagem em graus distintos, mas ligada a uma qualidade deste domínio,
a capacidade de formulação, não é, de conceitos e de níveis de significação que têm uma abstração e uma distância, não é, da experiência mais imediata, que nos remete, obviamente, à possibilidade, não é, do exercício contínuo e pleno da imaginação, da fantasia e da criação. Essa capacidade é que nos distingue. E é com essa capacidade que, de fato, nós, enquanto, não é, pesquisadores, enquanto professores, enquanto estudantes interessados neste fenômeno fundamental que é o da divulgação científica, que permite, de modo amplo, procurar estabelecer, não é, condições, não é, de um conhecimento participativo da sociedade, não é, nas questões científicas, é com isso que nós caracterizamos o nosso compromisso e é com isso que eu vou encerrar aqui essa apresentação. Obrigado, viu? Bom, tinha um monte de coisa para falar, mas depois ficou para outra vez. Não sei se tem... Ana. Yeah. Tem alguma pergunta? Não sei, não? Tem? Não, né? Não sei se tem alguém tem interesse em dizer alguma coisa, bem rapidinho, para podermos fazer o intervalo do café e darmos sequência. Diga lá, quem é que passa o microfone para ele? Tem aí? Bom dia, meu nome é Rui Alquimim Rocha Filho, eu sou professor da UFRN. Da onde, Rui? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bem. Bem, eu gostaria de perguntar, professor, a respeito de como o ensino médio e o ensino fundamental se articulam com a espiral da cultura científica, tá? E também como o ensino superior ingressa nesse sentido, como eles se relacionam com os quadrantes propostos. Bem, eu penso que, de um modo geral, como eu disse, esse segundo quadrante diria respeito a todos os níveis de ensino. E penso que uma forma de integrar as ações é, de fato, você começar pela formação, não é, de professores de ciências, não é, com qualificação e, digamos, organizados, integrados dentro de um projeto de ensino que tenha não uma rigidez de traçar, digamos, parâmetros em que o professor não possa exercer a sua criatividade, mas que tenha, digamos, capacidade de traçar parâmetros e objetivos comuns. Eu acho que esse processo é um processo, isso me levaria a falar de um outro assunto, que passa, pelo menos aqui no Brasil, por algo que me parece fundamental e cada vez mais importante. As nossas universidades públicas, e aí entramos ambos pertencemos à universidade pública e certamente a maior parte das pessoas que estão aqui também. Mas as nossas universidades públicas, quer sejam elas federais, quer sejam elas estaduais, e isto é uma realidade também no estado de São Paulo, formam cada vez menos professores de ciências para o ensino fundamental e o ensino médio. Isso é tanto verdade que aqui nessa universidade, que é uma universidade de ponta, uma universidade importante, a quantidade de professores em física, em química, biologia um pouco mais, matemática um pouquinho mais também, que saem daqui dessa universidade e que se dedicam e vão se dedicar ao ensino das crianças, é quase zero.
é estatisticamente tracinho. Então, uma das preocupações teria de ser, desde logo, que as nossas universidades, que são tidas aqui na nossa realidade do Brasil como as universidades de referência, que essas universidades tivessem o compromisso da formação de quadros e de professores para atuar nesses níveis de ensino. Eu penso que uma das formas, e aí obviamente vou defender um assunto com o qual estou trabalhando na Secretaria de Ciência e Tecnologia, é da universidade virtual pública no Brasil. Pública e gratuita. A universidade virtual, a universidade semipresencial, como é a universidade aberta no nível federal, é a universidade, a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, porque isso é uma maneira eficiente e eficaz de levar a universidade ao estudante e trazer o estudante à universidade, porque estende, de fato, os domínios e o alcance das salas de aula que vão se desenhando virtualmente por todas as regiões do Estado e do país. Vou dar um exemplo a vocês, só para terminar bem rapidinho. Nós abrimos agora, junto com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, o curso de graduação em Pedagogia para formação de professores que estão em atividade e que não têm diploma ainda. Então, exclusivamente para esses professores que estão atuando na rede pública, na rede privada, e que não têm a diplomação formal. Bem, abrimos o edital para 1.350 vagas, tivemos 7.986 candidatos, quase 8.000 candidatos, 5,9 candidatos por vaga, quando a média nacional de todos os cursos de pedagogia, públicos e privados, é 1,3 candidatos por vaga no Brasil. É o segundo vestibular em interesse da Unesp. A Unesp tem um vestibular de fim de ano, um de meio de ano, pois é o segundo vestibular em procura e interesse. Isto se deve a quê? Se deve, ao fato de ser uma universidade pública e de qualidade, e 2, de ser oferecido o curso na forma de um curso semipresencial. Então, eu penso que isto é uma maneira de nós caminharmos efetivamente para também procurarmos essa integração. Estamos conversando com o Juan Carlos e com o Ernesto, dados aí os programas cooperados, e vamos trabalhar no sentido também dessa integração com as iniciativas que a OEI vem desenvolvendo. É isto. Obrigado a vocês, o café e depois, os avisos, né? Então vamos, os avisos.